Ageu, capítulo 2, versículos 1 a 9. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Há pessoas que se esquecem de comprometer com o presente, porque tais pessoas estão tão presas ao futuro que não se comprometem com o presente. São os sonhadores, aqueles que estão sempre fazendo projetos. Conheci um senhor que quase toda semana ia ao escritório pastoral e em cada visita ele trazia um projeto novo. Em uma semana ele seria um grande comerciante. Na outra semana ele seria um garimpeiro e ficaria rico. Na outra semana ele seria um pastor. O tempo passou. Ele não se comprometeu com o presente porque vivia sonhando. Na vida espiritual há também aqueles que planejam consagrar a vida, abandonar pecados, voltar para Deus no amanhã, mas não se comprometem hoje. Mas se há aqueles que não se comprometem no presente porque pensam apenas no futuro, há também aqueles que estão presos ao passado e por isso não se comprometem com o presente. Algumas pessoas estão presas ao passado porque trazem algumas cicatrizes, algumas marcas do passado, e isso lhes entristece e lhes prende ao passado. Mas há também aqueles que estão presos ao passado porque vivem apenas das glórias do passado. Por isso não tem alegria no presente, nem se compromete com o presente. É aquele astro famoso, artista ou jogador de futebol, que vive lembrando da sua popularidade no passado, caiu no esquecimento no presente, e por isso perdeu a alegria de viver. Ou então aquele idoso que vive apenas lembrando da sua juventude e também não se compromete, não se alegra no hoje. Ou quem sabe aquele que está passando por uma enfermidade e vive apenas a recordar dos dias que desfrutava de uma boa saúde, por isso agora a vida perdeu o sentido. Ou quem sabe, aquele que lembra dos dias em que podia dormir com as janelas da casa abertas, que não tinha perigo, que podia sentar nas praças, conversar
estar com os amigos, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma inquietação. Então tais pessoas vivem lembrando das glórias do passado. E no presente vive apenas tristezas, decepções. A vida é apenas recordação. Mas há também aqueles que lembram dos dias fervorosos de outrora, mas que no presente olham a apostasia e a frieza de muitos. Então vivem apenas lembrando das glórias do passado. Este foi o quadro vivido pelo profeta Ageu ao lidar com o povo judeu. Os judeus viviam no exílio babilônico. Na época do profeta Ageu, os persas haviam assumido o reino. O rei Ciro decretou o retorno dos judeus para a terra natal. Os judeus começaram a retornar. Começaram a reconstruir o grande templo que Salomão erguera outrora. Mas enfrentaram algumas oposições, às vezes internas, às vezes externas. E diante destas oposições, eles acabaram cedendo e pararam a reconstrução por 16 anos. E foi exatamente aí que o Senhor Deus chamou o profeta Ageu para profetizar a um povo desanimado, a um povo que vivia apenas das glórias do passado, porque este povo lembrava da grandeza do templo, da casa do Senhor. Este povo lamentava a miséria que o templo se encontrava, porque fora destruído, e este povo não tinha ânimo para recomeçar. Meus amados, o que nós temos a pensar nos dias de hoje, o que nós temos a pensar a respeito da Igreja de Jesus nos dias de hoje, o que temos a pensar sobre as nossas vidas no dia de hoje, o que você tem a pensar sobre a sua vida hoje. Quem sabe, você que viveu outrora dias bons, gloriosos, de saúde, de paz, mas hoje não vê tantas bênçãos semeadas na sua vida, e você pensa apenas nos dias de outrora. Meus amados, o Senhor Deus falou por meio do profeta Ageu, que a glória daquela casa, a glória do templo, seria superior à glória passada. A partir desta palavra de Deus, há um povo que vivia um certo desânimo, em que o Senhor Deus diz que viria uma glória superior à glória do passado, e que o próprio templo seria um templo mais glorioso do que o templo de Salomão. Nessa noite, pensemos, meus queridos, na palavra de Deus. A glória por vir superará a glória do passado. A glória do porvir superará a glória do passado. Pense nas glórias do passado. O povo de Deus caminha para vivenciar glórias maiores no amanhã. Às vezes você é chamado a pensar em alguma decepção, desencontro, tristeza, perda. E nós acostumamos a pensar de maneira negativa sobre a vida e não pensamos em fé. E nós precisamos pensar em fé. Por isso, o convite nesta noite é este: a glória por vir superará
a glória do passado. Mas como isso pode acontecer? Se nós olhamos para o mundo e o mundo vai de mal a pior, a violência nas ruas aumenta, o esfriamento na fé é fato, muitos estão apostatando da fé. Como pode a glória do porvir ser superior à glória do passado? Meus amados, isso é possível em primeiro lugar quando nós caminhamos para Deus. Quando nós caminhamos para Deus, todos aqueles que caminham para Deus, caminham para uma glória superior à glória que o mundo já viu. É verdade que muitos não caminham para Deus. É verdade que muitos caminham para o mundo. Muitos caminham para construir a sua própria glória. Muitos caminham para buscar o seu próprio prazer. Mas nesta noite a palavra de Deus a você é: direcione o seu caminhar e caminhe para Deus. Porque somente aqueles que caminham para Deus poderão ver a maior de todas as glórias. Os judeus deram as costas para Deus quando desfrutavam paz e prosperidade, porque Deus os colocara na terra da promessa, e ali eles progrediram, foram abençoados, e eles começaram a desfrutar as bênçãos de Deus, e deram as costas para o Senhor, e não caminharam para o Senhor. E não caminhando para Deus, eles viram perda, miséria, escravidão, e não é outro o destino daqueles que dão as costas para Deus. E enquanto eles davam as costas para o Senhor, Deus levantou entre eles profetas que apontaram o dedo, que mostraram a ferida, que chamaram o povo de volta, mas eles se fizeram surdos para com a palavra de Deus. O profeta Jeremias disse: a tua malícia te castigará, as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargoso é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor Deus diz: vocês vão experimentar quão amargoso é deixar o Senhor. Ageu profetizou quando este povo estava voltando para Deus. Este povo já experimentara no cativeiro o amargoso. Este povo agora estava voltando para Deus, voltando para o lar, voltando para a terra natal, voltando para o templo, voltando para a reconstrução. A igreja viveu dias gloriosos no passado. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, a igreja foi fortalecida espiritualmente e se levantou no testemunho. Bênçãos maravilhosas do Senhor acompanhou a igreja. Durante a sua vida, certamente você viu momentos gloriosos da bênção de Deus, e esta bênção tem acompanhado o povo de Deus. O mundo avança na prática da maldade. O mundo avança no distanciamento de Deus, dando as costas para o Senhor. E nós temos duas opções, mas apenas uma solução: caminhar com o mundo, construindo a nossa glória sem Deus.
ou então caminhar para Deus e experimentar uma glória superior à glória do passado. A decisão é individual, a decisão é pessoal, a decisão é necessária, a decisão é urgente, a decisão é sua. E o convite da palavra de Deus é: vem uma glória superior para o povo de Deus, mas esta glória é para aqueles que caminham para Deus. Caminhar para Deus exige retorno, como fez o filho pródigo. Caminhar para Deus exige decisão. Caminhar para Deus exige fé. Caminhar para Deus exige olhar para o Senhor. Caminhar para Deus é caminhar movido pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está aqui, mas quer posicionamento e decisão de cada um de nós. Você crê em uma glória superior às glórias do passado? Caminhe para Deus. Diga: eu quero caminhar para Deus. Mas eu quero considerar, meus queridos, que a glória por vir superará a glória do passado, porque Deus move terra e céu para cumprir os seus propósitos. O templo de Jerusalém fora construído por Salomão em uma época de grande prosperidade material, econômica. A nação estava rica. Havia também uma estabilidade política, porque Davi reinou e conduziu a nação em união. Salomão assumiu o reinado e prosseguiu com a mesma política. Então a nação estava equilibrada, financeiramente, próspera, politicamente. Grandes homens se levantaram para construir o templo. Salomão, primeiro Davi, que reuniu todos os recursos, e Salomão que executou a obra. O povo agora, na época de Ageu, retornava do exílio. Já não desfrutava das condições econômicas do passado. Já não desfrutava do equilíbrio político do passado. Naturalmente, Davi morrera há muitos anos, Salomão morrera há muitos anos. Como a glória do novo templo será superior à glória do templo de Salomão? Porque na época que construíram havia riqueza, havia estabilidade política, havia grandes líderes. Mas, amados, o Senhor Deus diz: ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, amados, não havia riqueza na nação, mas o dono do ouro e da prata era senhor da nação. Não havia estabilidade política, mas o rei da nação era Deus. Salomão estava morto, Davi estava morto, mas os propósitos de Deus não estavam mortos. Quando a palavra de Deus
a igreja a caminhar em fé, a se levantar, a consagrar a vida, a pregar o evangelho, e promete abençoar a igreja. Esta bênção acontece porque Deus move terra e céu. Deus move o que for preciso e os seus propósitos se cumprem. Ficaria você fora dos propósitos do Senhor? O Senhor diz que se nós nos calarmos, as próprias pedras se levantarão. Deus pode levantar os próprios incrédulos, mas os seus propósitos vão se cumprir. Ele move terra e move céu, move todas as coisas e dirige a sua obra, dirige os seus propósitos. Meus amados, nos cabe tão somente a você criança, a você adolescente, a você jovem, a você adulto, a você idoso, dobrar os joelhos diante do Senhor, erguer as mãos aos céus e colocar diante de Deus a sua vida e dizer: Senhor, aqui está um humilde servo diante do Senhor, e eu sei que o Senhor move terra e céu, a minha vida está nas tuas mãos e eu quero ser movido pelo Senhor. Movido para a adoração, para o louvor, para a evangelização, para a consagração dos dízimos e ofertas, para servir ao Senhor, para buscar uma igreja mais abençoada, para anunciar a palavra a esta nação, para lutar pela causa de Jesus neste mundo. A glória por vir superará a glória do passado. Me lembro em uma igreja que pastoreávamos, quando nós nos assentamos no conselho e resolvemos que construiríamos mais 2 igrejas, 2 casas pastorais em uma cidade pequena. Algumas pessoas disseram: nós não vamos viver para ver isso. E os planos que nós fizemos de que venderíamos terrenos da igreja para darmos a arrancada na construção foram todos por terra. Não conseguimos vender os terrenos. Mas eu digo uma coisa, irmãos: Deus moveu terra e céu, e as 2 igrejas foram construídas, as 2 casas pastorais foram construídas. E assim eu tenho visto também na salvação de muitas pessoas, que ninguém acreditava que poderiam ser salvas, mas Deus moveu terra e céu, quebrantou os corações e salvou estas vidas, porque Ele é Deus. A glória por vir superará a glória do passado. Superará, sim, irmãos. É a promessa de Deus quando nós caminhamos para Ele. Ele move terra e céu para cumprir isso. Ele move a sua igreja, mas Ele move terra e céu se for necessário. Mas por fim, eu quero dizer que Deus trabalha por meio de um povo forte. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor nos chama a sermos fortes, a trabalharmos. Aí nós vamos ver uma glória superior à glória do passado. Mas será que isso significa que é o nosso trabalho que produz a glória de Deus? Nós podemos pensar em uma glória amanhã em função de sermos fortes hoje. Interessante, meus amados, que este foi um ponto de tropeço para o grande evangelista Charles Finney. Charles Finney foi um grande pregador, foi um homem de Deus, mas ele tropeçou em um ponto. Ele condicionou os reavivamentos à ação do povo.
Então ele colocou como algo automático: se o povo ora, vem o reavivamento. Se o povo trabalha, vem o reavivamento. Ocorre, meus amados, que reavivamento é obra de Deus, da soberania de Deus. Não é a nossa ação que gera o reavivamento. Entretanto, o propósito de Deus se cumpre mediante uma igreja que se levanta, uma igreja forte, uma igreja que trabalha, uma igreja que confia. Porque Deus, em sua soberania, propõe tornar o seu povo glorioso. E é Deus que faz esta obra. Uma profecia a respeito da vinda de Jesus descreve a situação da região de Zebulon, de Naftali, uma região deserta, uma região que muitas vezes era assaltada pela guerra. O Senhor Deus diz: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandecerá-lhes a luz. Aquelas terras desertas tornaram terras gloriosas, porque por ali passou Jesus. A sua vida pode se encontrar nesta noite marcada por sinais de deserto, de trevas. Mas o poder e a graça de Deus semeia glória no coração e na nossa vida, como semeou glórias na região de Naftali, de Zebulon, porque Jesus andou por aquela terra. E este mesmo Jesus habita no coração que crê. E onde está Jesus, Deus torna esta terra santa e gloriosa. Por isso este povo de Deus, a exemplo do convite do profeta Ageu, precisa levantar, precisa ser forte, precisa trabalhar, precisa aceitar os desafios, precisa consagrar a vida, precisa obedecer, precisa levantar a cabeça e ver quão poderoso é o Senhor. Ser forte e trabalhar é agir em fé, é atender o chamado de Deus, é aceitar os desafios, é confiar no poder de Deus. Noé foi forte em uma geração perversa, porque ele se levantou no meio desta geração e não se importou com a zombaria, e creu na promessa de Deus, e pregou, e esperou, e viu o propósito de Deus se cumprir. Paulo se levantou em meio a uma geração também incrédula, pregou o evangelho aos gentios, combateu a idolatria e viu também a glória de Deus. Os fracos não verão a glória de Deus, porque os fracos estão destituídos de fé, os fracos estão vazios de fé. Deus chama um povo que seja um povo forte na fé. Meus amados, no céu a glória de Deus superará a todas as glórias do passado. Mas eu creio que mesmo na terra, nós veremos glórias maiores do que as glórias do passado. Caminhe para Deus. Deus move terra e céu para defender, para dirigir e para fazer cumprir o seu propósito de salvar o pecador, de preparar a noiva, de proteger a noiva que é a igreja e que estará com ele. Levante, ser forte,
ser forte no meio deste povo de Deus, ser forte no testemunho, ser forte na consagração da vida. O chamado é do Senhor. E que a graça e o poder do Todo-Poderoso te envolvam.